A oração, se você perguntar para a maioria das pessoas, o senso comum, a oração, a maioria das pessoas vai dizer que é um diálogo. Em si, não está errado essa definição. É claro que depende de como você define diálogo. Se o diálogo é a troca de informações linguísticas, então, se eu estou falando numa base de códigos que você entende, é porque nós estamos na mesma base de códigos linguísticos. Então, se, por exemplo, você fosse um alemão, se você fosse um inglês, russo, francês, sua base de códigos linguísticos seriam outra. Então, você não entenderia uma palavra do que eu estou falando. Por quê? Porque as palavras que eu falo, elas não conseguem, elas não dão conta de abrir na sua mente uma imagem a qual lhe faça entender o que eu estou falando. Então, a oração como um diálogo estritamente linguístico, quando eu transporto isso como uma oração com o divino, com Deus, é muito difícil você definir desta forma que a oração é um diálogo. Isso porque qual é a base linguística de códigos que Deus usa para se comunicar com o ser humano? Deus fala de muitas formas, mas se você observar estritamente diálogo, né, e definir o logos como palavra, como código, então nós podemos entender que essa troca de códigos ela se torna mais difícil. Essa troca de códigos ela se torna mais complexa. Mas se eu avaliar que o diálogo pode ser uma troca espiritual de pensamento, então a base de comunicação divina não é por códigos. Deus não fala por códigos, numa base linguística, numa base de códigos linguísticos. E quando eu falo códigos, pode ser que você pense assim, mas espera aí, como assim palavras são códigos? Palavras são códigos porque as palavras elas buscam traduzir um pensamento. A sua mente ela não pensa em palavras, a sua mente pensa em imagens. Então, quando nos referimos a uma oração como diálogo, Deus falando comigo, eu falando com Deus, a minha comunicação com o ser divino não deve ser uma comunicação apenas codificada em palavras, mas deve ser uma oração que ela dá conta de transmitir pensamentos. Dessa forma, se eu transmito os meus pensamentos com o ser divino, espiritual, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, então, se o meu espírito se conecta ao espírito de Deus, o que é que eu recebo de Deus? Eu não recebo um conjunto linguístico, um conjunto de palavras. O que eu recebo na minha mente, no meu espírito, são imagens daquilo que Deus quer falar comigo. Então, a oração, ela é um diálogo quando eu entendo que a oração conecta o meu espírito com o espírito de Deus, para que ele implante no meu espírito imagens daquilo que ele quer me dizer. E eu decodifico essas imagens. E se eu tenho a capacidade de decodificar essas imagens, transformá-la em palavras, então isso passa a ser uma revelação porque eu consigo transmitir a outras pessoas aquilo que Deus me mostrou apenas em imagens. Como num simples exemplo, o exemplo bíblico, onde o faraó recebe um sonho, e nada mais é do que um conjunto de imagens, um filme na sua mente, a qual ele não consegue entender, e na realidade, não é que ele não entendeu, ele não conseguiu decodificar aquilo que ele recebeu do Eterno, de Deus, transformar aquilo em palavras para explicar. Quando José
ele interpreta o sonho do faraó, ele está decodificando aquele sonho, transformando em códigos, os códigos egípcios, os quais todos, inclusive o faraó, conseguem entender. Então, o poder da oração nada mais é do que eu receber em imagens no meu espírito e conseguir decodificar essas imagens para que todas as pessoas possam entender. Então, o poder da oração é quando eu conecto o meu espírito com o Espírito de Deus e passo a ter os pensamentos de Deus. Seria isso para mim.